presentes, aos desencarnados, aos nossos irmãos internautas, que têm nos dado o prazer de ouvir as nossas reflexões semanalmente. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, hoje e sempre. Escolhemos para a noite de hoje uma reflexão a respeito de uma das aventuranças do Sermão da Montanha. Disse Jesus: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque estes verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos em nome do amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Essa última bem-aventurança é que nós escolhemos para a nossa reflexão da noite. Mahatma Gandhi já havia dito que se todos os textos bíblicos, todos os textos religiosos se perdessem, tudo que houvesse sido escrito sobre religiosidade, sobre obras sagradas, se perdesse e restasse somente o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. O Sermão da Montanha, na realidade, é o Evangelho dentro do Evangelho. Nós queremos verificar hoje qual é aquela base, qual é o centro da virtude que se encontra na oitava bem-aventurança. Bem-aventurado os que padecem perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Deles é o reino dos céus, porque esses bem-aventurados são aqueles que fazem alguma coisa com humildade, são aqueles que fazem alguma coisa com resignação, são aqueles que fazem alguma coisa com mansuetude. Então, todas aquelas virtudes originadas desde a primeira bem-aventurança até a última, que é a oitava, elas reunidas, elas vão trazer o que realmente representa essa bem-aventurança, que ela é a representação do exercício da caridade. E Kardec falou que fora da caridade não há salvação. Existem dois mandamentos fundamentais para nós. O primeiro é que espíritas amai-vos. E o segundo, espíritas instruí-vos. Esses dois são a base de toda a doutrina espírita. Então, as ações em prol daqueles que têm menos, daqueles que são menos providos, que têm menos recurso, que passam mais necessidade, todas essas ações, ou seja, toda essa caridade que nós fazemos, ela vai nos trazer uma situação de felicidade interna. Mas não é essa caridade de apenas dar bens materiais, de apenas dar o que é chamado de esmola, que é um dinheiro para a pessoa. É aquela caridade que você vai tirar de dentro de você para passar para essa outra pessoa, sob a forma de amor, sob a forma de carinho, sob a forma de presença,
e de um abraço, de um sorriso. Isso é a verdadeira caridade. Ações em prol desses que têm dificuldade de se manter, dificuldade de andar para frente, que precisam realmente do auxílio, que precisam que nós tiremos de nós essas ações para auxiliá-los. Essa é a verdadeira caridade. É tirarmos de nós para darmos aos outros. Tirarmos de nós para acalentarmos aos outros. Tirarmos de nós para realmente consolarmos o nosso próximo. E essa ação que nós tiramos de nós para dar aos outros, essa caridade, ela está além da pessoa, porque ela pode ser confundida, como diz muito bem em sua palestra na conferência, 7ª conferência no Rio Grande do Sul, o Dr. Sérgio Lopes. Ele diz que a gente confunde às vezes compaixão com caridade. Compaixão é realmente aquilo que nós sentimos, aquela piedade que a gente tem da pessoa. Mas a compaixão, ela é alguma coisa que vem da pessoa. Mas a caridade é algo que vai além da humanidade, vai além da pessoa. É aquilo que nós não agimos sozinhos. A presença de Jesus está nessa caridade que nós fazemos. Se nós exercemos esse tipo de caridade, nós podemos ter certeza que ali está a presença de Jesus, nos dando força, nos dando intuições para nós conseguirmos fazer aquilo que nós precisamos para cumprir essa caridade. Então, naquele momento, nós somos nós e mais alguém que está ali nos auxiliando. Bem-aventurados, diz Jesus, pois deles é o reino dos céus. Esse reino dos céus, que não é um local geográfico, é o reino dos céus, que ele já disse que encontra-se dentro de nós. Vós sois deuses. Então esse reino dos céus é uma condição íntima nossa, que quando nós tiramos essa caridade para colocar para fora, nós dentro de nós fazemos esse reino dos céus. O mestre, ele sempre falou que nós devíamos exercitar esse tipo de caridade. Quando a gente alimentasse, dessemos de comer, quando nós dessemos de vestir, quando nós dessemos uma palavra. Aí os discípulos perguntaram a ele: mestre, mas quando foi mesmo que nós estivemos contigo fazendo isso? Ele disse: todas as vezes que ajudastes um pequenino, que ajudaste um estrangeiro, que deste a mão a uma pessoa necessitada, não era eles que estavam fazendo, era a mim. Vejam que maravilha essas palavras de Jesus para nós. Sabermos que tudo isso que a gente está fazendo, na realidade nós não estamos fazendo para aquela pessoa, estamos fazendo para Jesus. E Ele está nos retribuindo com esse amor que Ele tem por toda a humanidade. Então a única maneira de nós encontrarmos Jesus, a única forma de nós estarmos com Ele, é através da caridade. Sem a caridade nós não vamos conseguir ver a presença de Jesus. Então, para Jesus, é a ação no bem, preenchido pelo amor, com todas as virtudes do Sermão da Montanha. Desde a primeira, do pobres de espírito, que a virtude é a humildade, até a última, que é os bem-aventurados, que têm fome e sede dessa justiça, né, que são perseguidos por causa dela, que se transforma em caridade. E, a respeito desse problema da caridade, nós temos o doutor nesse assunto, que é Paulo de Tarso. Porque Paulo de Tarso falou sobre a caridade de uma forma tão profunda, de uma forma tão engenhosa,
de uma forma tão pura que nós vamos ler o título do capítulo 15, item 5, que é a caridade segundo São Paulo, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. E Paulo diz o seguinte: se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como o metal que soa ou o sino que tine. Se eu tiver o dom da profecia e conhecer todos os mistérios, e quando se pode saber, e se tiver toda a fé até o ponto de transportar montes, e não tiver caridade, não sou nada. Olha que importância, nós podemos fazer tudo isso. Se nós fizermos sem caridade, que é o amor em ação, nada disso tem valor. E se eu distribuir todos os meus bens em o sustento dos pobres, e se entregar o meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, nada disso se aproveita. A caridade, ela é paciente, é benigna. A caridade não é invejosa, não é obra temerária, nem precipitadamente, não se ensoberbece, não é ambiciosa e nem busca seus próprios interesses. Não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade nunca jamais há de acabar, ou deixe de ter lugar as profecias, ou cessem as línguas, ou seja abolida a ciência. Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e a caridade. Estas três virtudes, porém, a maior delas é a caridade. Paulo de Tarso, numa das cartas que ele fez aos Coríntios. Então vejamos que essa condição de fazer a caridade, ela é muito importante, porque às vezes a caridade, ela passa apenas por um sorriso. Aquilo que vem de dentro de nós, um sorriso com uma pessoa, um abraço que ela está precisando. Ela não quer um bem material, ela não quer moeda, troca de dinheiro. Ela às vezes precisa somente de uma conversa. E aqui eu repito a história que foi publicada no jornal nos Estados Unidos há uns 5 anos, de uma mulher que estava no seu canteiro à frente de sua casa, cuidando de suas plantas, de suas flores, e parou um menino de mais ou menos 6, 7 anos e perguntou para ela: ô dona, a senhora tem pão velho aí para me dar? Ela olhou para ele e disse: eu preciso ir lá olhar, se aguarda um pouquinho que eu estou terminando isso aqui e eu já vou ver o pão para você. Aí ela continuou fazendo o que ela estava fazendo no jardim e começou a perguntar para ele: você mora onde? Ah, eu moro lá no bairro tal, fica mais ou menos uns 8 quilômetros daqui. Eu venho a pé e volto a pé todo dia. Mas e seu pai? Ah, meu pai está preso. Mas sua mãe? A minha mãe, ela não quis cuidar da gente, que eu tenho mais 4 irmãs. Uma mais velha do que eu e as outras são mais novas. E minha irmã fica em casa tomando conta porque minha mãe foi embora, largou a gente e saiu de casa. E você não vai à escola então? Não, eu não vou à escola porque eu tenho que sair para pedir as coisas, para poder levar para casa para dar o sustento para eles, porque nenhum de nós dois pode trabalhar. Eu não consigo emprego por causa da idade. Minha irmã porque tem que ficar em casa tomando conta das crianças. Aí a mulher estava terminando aquilo lá, ela terminou, falou assim: ah, espera então um momentinho que eu acabei aqui, eu vou só lavar a mão e vou lá ver se eu tenho um pão velho para você.
O menino virou-se para ela e falou assim: ô dona, não precisa não. Isso eu consigo mais para frente. A senhora já conversou comigo, está muito bom. Vejam que aquela criança só precisava um carinho. Aquela criança só precisava uma palavra. Só por ter conversado com ela, ela já estava feliz. Né? E nós vejamos que ao fazermos algo desse tipo, fazermos caridade, tentarmos fazer a caridade, não é fácil. Não é fácil nós fazer essas coisas, ainda mais no mundo de hoje, com toda essa violência que se encontra por aí. A gente, às vezes, por sermos inferiores também, temos até receio de nos aproximarmos de uma pessoa. Né? E ao fazermos algo, aparecem dificuldades e até perseguições espirituais. Porque até a espiritualidade negativa, eles causam interferências em nós para que nós encontremos dificuldade em tentar ajudar alguém. Todo tipo, então, por isso vigiai e orai, para que nós não soframos esse tipo de influência e possamos fazer a caridade. E essa caridade nada mais é do que a pregação do amor. E esse amor, que é amor ao próximo, nós devemos perguntar: quem é o meu próximo? É isso que nós precisamos fazer? Procurar saber quem é o meu próximo? O Dr. Haroldo Dutra, ele diz que não. Ele diz que quando você vai falar que você vai escolher quem é o meu próximo, o meu próximo é ele e é ele. Então eu estou escolhendo quem eu quero que seja o próximo. Mas na parábola do bom samaritano que ele narra em uma de suas palestras, ele mostra que aquele homem caído que foi espancado, que era samaritano, por isso o nome da parábola, de parábola do bom samaritano, aquele homem que foi espancado, o doutor Haroldo manda a gente olhar aquele homem na perspectiva do homem que está caído ali, e olhando para quem estava atendendo a ele. Ou seja, nós devemos procurar saber de quem nós podemos ser o próximo, e não procurar quem é o nosso próximo. Porque nós procurando saber de quem eu posso ser o próximo, eu vou ter condição de auxiliar muito mais pessoas necessitadas, não só aqueles que são do meu convívio. Né? E ele, na parábola do bom samaritano, isso fica muito evidente, que aquele samaritano que vinha e desceu ali para atender aquele homem, ele não quis saber qual era a nacionalidade dele, qual era a religião dele, que roupa que ele vestia, porque ele nem roupa tinha, porque roubaram tudo dele. Ele apenas exerceu aquilo que o doutor da lei havia perguntado para Jesus: como faço para ganhar a vida eterna? Jesus falou assim: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o seu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Ele falou: mas isso eu já faço. Então faz isso e viverás, né? A vida eterna. Mas o doutor da lei estava querendo era uma discussão com ele, para saber como é que é esse exercício do amor ao próximo, dessa caridade. Né? Então queria fustigar Jesus. E Jesus então conta essa parábola do bom samaritano para exemplificar para ele que não importa quem seja, aqueles que eram o maior inimigo dele era o personagem da parábola, que era o bom samaritano, e eles eram o inimigo dos samaritanos hebreus. Né? Então, dessa forma, a sintonia da caridade, ela é muito importante para que nós possamos trazer para os nossos irmãos, dentro da nossa condição evolutiva, aquele carinho, aquele amor, aquela paz que Jesus nos deixou. Né? Então, esse é o encontro com Jesus que nós queremos ter.
é o encontro que nós vamos ter com Ele através da caridade, que é a virtude, segundo o Dr. Sérgio Lopes, a caridade é a virtude da última bem-aventurança dada por Jesus, que é essa bem-aventurança a respeito de que nós seremos perseguidos por querer a justiça, dessa forma exercitando a caridade. Era essa reflexão que nós queríamos trazer para todos vocês, a reflexão de hoje, e nós gostaríamos de fazer uma recomendação para todos, que há uns 2 ou 3 anos passou um filme com o nome de Os Miseráveis, que é um romance de Victor Hugo, um dramaturgo e escritor francês, que ele fala sobre a vida do Monsenhor Bem-vindo e do senhor Jean Valjean, que tomava conta de 7 sobrinhos e mais da irmã, porque eles ficaram sem pai, sem mãe, a irmã ficou tomando conta e ele ajudava a irmã. E numa época de muito frio que houve lá nessa região da França, ele perdeu o emprego. E as crianças já choravam dentro de casa de dias e mais dias sem ter o que comer. E ele, numa afã de desespero, ele na rua quebra o vidro de uma padaria, rouba alguns pães para levar para casa. Foi visto, perseguido, julgado, condenado e foi enviado para as galés, condenado por 4 anos e lá onde ficou 19 anos, sofrendo aquela situação das galés. Quando ele sai de lá, com o passaporte chamado passaporte amarelo, que identificava para a população que aquele era um ex-saído das galés, um sujeito então identificado como muito violento e muito perigoso, ele não conseguia arrumar nada. Ele encontrou esse Monsenhor Bem-vindo que falou: meu filho, você é meu irmão. Como sou seu irmão? Ele não entendeu. Você não é filho de Deus? Eu também não sou filho de Deus, então nós somos irmãos. Venha para minha casa que eu vou te atender. O final dessa história eu deixo para vocês procurarem assistir o filme ou lerem o romance, que é maravilhoso, que tem o título Os Miseráveis. Então, ele diz, o Richard Simonetti, numa de suas palestras, que nós precisaríamos ter no mundo muitos monsenhores bem-vindos, que exerciam a caridade dentro dessa prerrogativa que o Cristo nos pede, fazer a caridade com amor, aquele amor incondicional, aquele amor que não coloca dúvidas, aquele amor que não pede nada em troca. Então, dessa forma, nós agradecemos a atenção de todos vocês por esses minutos de reflexão que passamos e vamos agora encerrar fazendo a nossa oração. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre e amigo, agradecemos por esses momentos que aqui passamos. Agradecemos por termos conseguido, mais uma vez, estudar o vosso Evangelho, refletir sobre ele e tentar, através disso, irmos nos conhecendo internamente, nos melhorando, para que possamos fazer a nossa reforma interior. Agradecemos a essa espiritualidade amiga que aqui esteve presente, nos auxiliando espiritualmente, e pedimos permissão para dar por encerrado a nossa reflexão da noite. Graças a Deus, graças a Jesus.